Olá, turma! Tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos iniciar o tema 2, onde ele aborda aí o processo da adolescência e da puberdade. Então, na adolescência, gente, é uma época, né? É uma situação, é um período onde o adolescente, né? Tanto a menina como o menino, ela passa por diversas mudanças, né? E de diversos aspectos, né? Então, essas mudanças elas podem ser físicas, né? Fisiológica ou psicológica. Então, normalmente esse período, né, ele ocorre entre os 10 aos 19 anos de idade e automaticamente existe, né, uma troca de informações com o corpo em relação a tudo que está ocorrendo no seu desenvolvimento. A puberdade é o período no qual ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais e que se tornam aptos para a produção dos gametas. O início da puberdade é o desenvolvimento ao longo dessa fase, também varia de pessoa para pessoa. Então, existe o processo de meninos e meninos, pouco a pouco se tornam maduros sexualmente, capazes de se reproduzir e de gerar descendentes, né? Então, isso significa que nessa etapa da vida estão se tornando biologicamente capazes de gerar filhos, mas que tenham uma estrutura psicológica, social ou financeira. Então, existe toda essa preocupação, esse cuidado, né? A partir do momento que a menina e o menino se sentem, né, prontos, né, e desejam, né, que ocorra esse processo da relação sexual, mas nem sempre essa questão de ter filho, dependendo da idade, é a melhor época, né, que a sua estrutura psicológica, social e financeira está apropriada. Com base nesses processos físicos, né, que a puberdade traz, então existe a produção de hormônios, né? Então, no caso aqui, tem a testosterona, o estrógeno e a progesterona. No caso aqui, gente, a testosterona, ela vem do sexo masculino e o estrógeno e a progesterona vêm do sexo feminino. Então, automaticamente, gente, essa puberdade faz com que haja a formação desses hormônios e que vai caracterizar aí o desenvolvimento sexual do sistema masculino e do sistema feminino. Na página 14, galera, a gente tem aqui as mudanças que ocorrem no corpo, né, em relação à produção desses hormônios. Então, automaticamente existe, né, o aparecimento de diversos caracteres que podem ocorrer no corpo do adolescente, né, até chegar na fase adulta. Então, em média, ao começa a ocorrer essas alterações no corpo, né, a crescer rapidamente mais cedo e atinge a altura aproximada de um adulto antes dos 17 anos, enquanto os rapazes têm um crescimento acelerado depois e continua a crescer até os 19. Em fase de aumento acentuado da altura, é conhecido como estirão do crescimento. Nessa fase, os órgãos sexuais se desenvolvem, os pelos aparecem em maior quantidade e normalmente são mais longos, grossos e escuros, né? Então, cresce também pelos nas axilas, nas pernas e também nos pelos pubianos, que se localizam na região ao redor do órgão sexual externo e do ânus. Nos meninos, podem surgir pelos no peito, no abdômen, nos braços, pelos faciais que compõem a barba e o bigode. Nas meninas, né, existe o desenvolvimento das mamas e ocorre a primeira menstruação, chamada menarca. As mamas vão produzir o leite, que será usado após a gravidez para alimentar, no caso, o bebê, caso a mulher engravide. Na adolescência é comum uma mama crescer mais que a outra, com o tempo de tamanho das mamas tende a ficar do mesmo tamanho. Também nas meninas existe a mudança, né, do quadril. O quadril ele tende a se alargar, o corpo adquire formato mais curvilíneo em virtude da deposição de gordura nessa região. Nos meninos, a cintura escapular aumenta, ou seja, os ombros ficam mais largos e há aumento da massa muscular, além da voz que modifica, né? E automaticamente existe toda essa alteração na laringe. Em ambos os sexos ocorre também a alteração nos ossos da face, dando progressivamente aos rostos as feições que terão quando adulto. Os hormônios sexuais, eles têm esse processo de alterar, né, até mesmo a pele em relação à secreção. Então, automaticamente existem, né, o aparecimento das espinhas, que é um grande
caos, né, para os adolescentes. Então, nesse gráfico aqui, ele quis mostrar a altura, né, que as mulheres normalmente tendem a chegar e permanecer depois de uma certa idade, e os meninos também, né, e algumas mudanças que ocorrem. Então, ele colocou aqui da menina, crescimento em altura, aparecimento de pelos no púbis e nas axilas, desenvolvimento das mamas, alargamento dos quadris. Nos homens, crescimento em altura, aumento da massa corporal, aparecimento de pelo nos pubis, na face e nas axilas, desenvolvimento do tórax e dos órgãos genitais. Essas mudanças, gente, elas mexem com o corpo e também com o cérebro e com tudo que envolve aí a estrutura, né, da formação dos hormônios. Os hormônios, eles fazem com que haja uma mudança intensiva no corpo e também no processo do sistema nervoso. Então faz com que haja, né, nessa época, um processo de desencadeamento aonde vai ter uma questão de independência, mostrar que são capazes. Então existe um processo de conflito com os pais, professores e outras autoridades. Então é uma fase muito difícil, porque existe o processo, né, de mostrar que são capazes, que têm condição, que não são mais crianças, né, detestam comparações, e é um processo onde eles tendem a mudar em diversos aspectos, né? E mostrando que são capazes de fazer o que querem. Nesse caso, gente, existe uma mudança, né, de dependência, de querer ter uma personalidade própria, de querer proteger e querer mostrar o que pensa. Existe na fase da adolescência, né, até chegar na fase adulta, a situação de lidar com as emoções, com os processos, né, que vem ocorrendo no cotidiano, a questão do corpo, do cabelo, da estrutura física de forma geral, né? Então existe uma troca, né, muito grande. E é uma época em que se tem muitas amizades e tem um processo que tende a querer mostrar e querer ser o que as pessoas desejam, né? Então esse desenvolvimento, ele é muito importante ser trabalhado, né? Então, não só na parte física, mas emocional e também, gente, estrutural, né? Que é a família, os amigos, né? É esse processo de amizade que é cultivada desde a infância. E automaticamente existe o processo, né, da emoção, do desânimo, da alegria, aonde nessa época existe também as emoções que ocorrem por conta do amor, né? Existe aquele processo de lidar, né, de entender o que é, o que está sentindo, as sensações. Então é uma fase onde o coração, ele normalmente sofre diversas emoções e tem que lidar com diversos tipos, né, de situações. Inclusive a questão do coração partido, né? Lidar, né, com certos sentimentos que vão envolver justamente nessa época. Então, lidar com esse sofrimento, né, que normalmente ocorre. Então, às vezes, desde criança, a pessoa tem algo, né, que ela venera, que ela tem como base, e de repente, de uma hora para outra, nessa fase de transição, ocorre, né, às vezes um desentendimento, às vezes um menino que a pessoa gosta, uma menina que a pessoa gosta, e acaba tendo essa desilusão, e é uma fase onde tudo ocorre 100%, né? As emoções estão 100%. E é uma época onde o processo mental, psicológico, é necessário ter muito cuidado para que não venha desencadear aí, gente, de inúmeras situações desagradáveis. Então, nesse tema 2, ele aborda essa questão, né, de lidar com o processo dos hormônios que estão ocorrendo no corpo e saber lidar com essas emoções e tudo aquilo que vem junto com ela. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.